Temos certeza que o Senhor nos preparou uma palavra nesta noite. Amém. Que possamos estar com os ouvidos atentos, coração aberto, prontos para ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo, pastor Robertão, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Ele agora é instrumento Teu, ó Pai, instrumento que vai transmitir aquilo que o Senhor separou para toda a igreja nesta noite. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa. Nós estamos num momento muito abençoador, que é o momento de olhar para trás pelo retrovisor e olhar para frente com expectativa de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Eu estava observando algumas coisas aqui no decorrer do culto e, obviamente, meu filho não para quieto, né? Então eu fiquei preocupado, meu Deus, como é que vai ser? E eu vi que meu filho não chamou atenção por não parar quieto. Então, se eu fosse um visitante não crente, eu já me sentiria acolhido. Eu sou do tempo que as pessoas davam uma olhada mortal para uma criança, não é mesmo? E que a mãe, envergonhada, levava a criança para o banheiro e, se a criança fosse branca, voltava vermelha. Mas, se a criança fosse negra, como eu, era um crime perfeito, sem vestígio. E aí, diante dessa... Você tá rindo, né? Você não sabe como é que era lá atrás, então, né? Aí, não, aqui atrás não devia acontecer isso, mas lá em Caxias acontecia. E aí, uma outra coisa que eu observei, enquanto eu estava ali, eu estava vendo um grupo tocando pagode, e um pagode falando sobre a obra da restauração da humanidade por aquilo que Jesus fez, e a igreja caminhando junto com a doutrina veiculada através de um ritmo brasileiro, por sinal, e no final, os irmãos celebrando, né, o término do trabalho. Logo em seguida, ou como diria meu pastor antigamente, ato contínuo, não é? E aí eu vejo os irmãos no coro e eu reparei que gente que estava no pagode estava cantando no coro. Aí depois eu vejo uma coreografia cheia de efeito, né, de Steven Spielberg, um negócio aqui fenomenal, né? E aí nisso estava um negócio de primeira. Depois eu converso com o pastor Marcos e ele falando sobre pequeno grupo infantil. Eu falei, meu Deus do céu, já é difícil fazer pequeno grupo com adulto. A igreja faz pequeno grupo com criança. Eu falei assim, rapaz, parece que eu estou vendo um sonho aqui, porque gente, as coisas que eu estou vendo aqui, o que tem de pastor lutando para ver acontecer, vocês não fazem ideia, né? E aí eu estava olhando para toda essa situação e quando, por exemplo, a irmã, apesar de estar passando uma luta com o pai, tendo aquela sensação de que está sendo abraçada pela sua igreja, num tempo de você ver, eu até entendo que as pessoas quando sofrem é mais difícil de elas terem gratidão, mas no tempo de tanta ingratidão, né, ver uma pessoa reconhecendo que sua igreja está com ela naquele momento difícil. Hoje em dia vivemos um tempo tão difícil de ver gente grata. Então eu confesso para os irmãos que eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui. Mas como a proposta da igreja é falar sobre o primeiro amor, então eu preciso lembrar de algo que a gente muitas vezes no meio do caminho deixa para lá. Às vezes a gente segue a caminhada no piloto automático. Eu, pelo menos, se Deus assim permitir, vou fazer 22 anos de casado no dia 1º de novembro, e uma coisa que a minha esposa sempre cobrou, que nós andássemos de mão dada. E de mãos dadas. E eu pensava assim, bobeira, né? Mas eu não sei você, dá para você olhar na rua e perceber o que é um casal casado e o que é um casal solteiro. Aí talvez você pense assim, como dá para perceber? Quando você vê um casal solteiro, eles estão assim, ó, um som. Não dá para você saber quem é ela, quem é ele, quem é o poste, né?
Agora o casal casado, na maioria das vezes, está o cara na frente, né? A mulher atrás e ele, mano, chegar atrasado tudo, né? E assim, por quê? Porque às vezes a gente vai no piloto automático, bicão para frente, esperando o juiz apitar para ver quem vai a cara. Eu estava conversando com meus alunos no seminário que um dos meus esforços como pastor e pregador é apagar o fogo dos solteiros e acender o dos casados. Por quê? Porque o solteiro está cheio de gás. Os casados até têm gás, mas o gás também, né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas por quê? Por causa do costume, do bicão para frente, esperar o juiz apitar. Ah, pastor, ela sabe que eu a amo. Não, o cara fala, ela sabe que eu amo ela, né? Mas, né, ela não conjuga, então, eu a amo. Ela sabe que eu a amo, eu boto comida dentro de casa. E aí dá vontade de você perguntar assim, você chama ela de totó, rapaz? E por acaso botar arroz e feijão é prova de amor? Pelo amor de Deus. Mas assim, trazendo para o nosso contexto enquanto igreja, às vezes acontece isso. Você lembra quando você se decidiu por Jesus? A gente é chato, a gente quer converter todo mundo. A gente quer debater teologia com todo mundo de outra religião no trabalho da gente. A gente quer converter o professor de biologia, a gente quer discutir com o professor de história, quando ele está lá para dar aula de história e a gente não sabe nada de história, mas a gente quer discutir com ele. Sabe, a gente quer converter todo mundo da família, a gente começa a dizer que o parente é oprimido, o chefe é endemoniado, é um negócio, sabe, é um fervor incrível. A gente quer que o pastor abra a igreja todo dia. Ah não, só 3 dias da semana, tem que ter mais alguma coisa. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. E aí a gente começa assim, mas culto hoje de novo. Ah, meu Deus, 2 horas de culto, vamos voltar para ser 1h30? 2 horas, dá para acontecer muita coisa em 1h30, não precisa ser 2 horas não. Entende? Ué, mas o jogo, se o jogo tivesse só 20 minutos, não, mas jogo é diferente. Você vai ver um filme de 20 minutos, não, mas filme é diferente. Agora culto, ô irmão, tem um negócio para te contar. A gente vai ter uma eternidade só de culto. Quem não gosta de culto, velho? O céu vai ser um lugar complicado para essa pessoa. Mas eu não sei se dá para perceber que na nossa caminhada, a gente às vezes começa até a reclamar de coisas que nós desejávamos. Já viu o cara que reclama da namorada ciumenta? Ele esquece que um dia ele estava triste porque não tinha namorado. Já viu aquela mãe que reclama do filho? Ela não lembra que um dia ela estava triste, pedindo oração porque ela não conseguia engravidar. Já viu aquele cara que reclama do patrão? Ele não lembra que um dia ele estava triste, recebendo, pedindo oração a todos os irmãos da igreja porque ele queria um emprego. Já viu aquele funcionário público que está empurrando com a barriga, meio que assim, né, tal? Eu não vejo a hora de me aposentar. Quando ele ficava igual um doido pedindo oração porque ele queria passar no concurso. E às vezes acontece isso com a gente começa a reclamar de bênçãos. Só que como o nosso olhar mudou, a gente ficou cansado da vida. Outro dia eu estou saindo de um culto e uma irmã veio me cumprimentar, pastor, a gente que está velho, e dói aqui, e dói ali, e dói lá, e ela fazendo essa cara mesmo, né? Eu falei, irmã, ou era isso ou era morrer jovem. A cara da irmã mudou. Porque todo mundo quer ir para o céu, né? Mas morrer. E aí nisso ela, é isso mesmo, pastor, você está certo. Eu não sei de onde veio tanta saúde de repente. Foi só falar da morte, né? E aí você percebe que a gente começa a reclamar de bênção. A vista está começando a ficar complicada. Você passou dos 50, entende? A idade do condor chegou, condor aqui, condor ali, condor lá. Então, aí você começa a ter que ir mais para a fisioterapia, vai ter que fazer um pilates, vai ter que começar a ter um pouco de cuidado com a alimentação. Quando era novo, comia caco de vidro. Agora não. Agora, se comer um abacaxi de manhã, entendeu? Você já não pode mais ficar comendo muito pouco linguiça, já não dá mais. Por quê? Porque é uma fase da vida. E aí a gente vai lá para Apocalipse capítulo 2,
embora eu não vou ler esse texto, tá bom? E como aqui a igreja é uma igreja animada, tá tudo muito legal, mas se fosse uma das igrejas assim, né, que o pessoal tá meio capengando, é assim, meu Deus, ele ainda não abriu o texto. Mas vocês não são assim, porque eu já vi que aqui é uma igreja top, então ninguém tá pensando isso a meu respeito. Aqui só tem gente, ó. E aí, diante de uma situação dessa, em Apocalipse 2, que não é o texto que eu vou pregar, em Apocalipse 2, a gente verifica uma igreja operosa, uma igreja apologética, uma igreja que trabalha, uma igreja aguerrida, uma igreja de obreiros, ó, 100%. É aquela igreja que todo pastor gostaria de pastorear. Um pastor certa vez disse para mim, não vou citar o nome porque o que ele falou para mim não é um negócio muito legal, então eu não vou citar o nome aqui, embora dá vontade, mas não pode. E aí ele falou assim, pastor não tem como escolher ovelha, mas ovelha pode escolher pastor. A gente sabe disso, né? Então quando a gente não quer, a gente, né, ou caça um caminho, mas deixa para lá. Aí nesse caso, por exemplo, diante de uma situação dessa, o pastor não pode escolher muito, mas uma igreja como essa de Apocalipse 2, é uma igreja que, caramba, olha, 100%, mas tem algo contra você, você não tem mais aquela paixão. Lembra daquele primeiro encontro, da primeira semana do namoro? Desliga você, né? Hoje eu fico pensando na época de WhatsApp, Telegram, né? Como é que deve ser, né? Tá acordado? Já acordou? Não consegui esquecer de ontem, né? Comecei desse jeito. Irmãos, quando eu comecei a namorar, eu não via, eu procurava, pastor, eu não via defeito na Gisélia. Gisélia é minha esposa, meu Espírito Santo particular. Ainda bem que ela não está aqui, porque senão na volta ela já ia estar conversando comigo. Robertão, você sempre no início se estende, aí depois fica igual doido para terminar. Mas, viu como é que hoje eu conheço o defeito da minha esposa, mas quando a gente começou a namorar, eu procurava e não encontrava. E aí é justamente, eu percebo que é isso que tem que voltar. Porque a gente pode ralar, trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, pegar o dinheiro todo, vender um carro para ajudar na obra da igreja, e faz isso, faz aquilo outro, mas às vezes a gente não está, sabe, com aquele fogo, aquele coração aquecido, diante das coisas que a gente tem pela frente. E aí a gente faz porque tem que fazer, a gente faz porque é crente, a gente faz porque Deus quer, a gente faz porque senão o Satanás acusa. Eu lembro muito, não sei vocês aqui, porque Nilópolis é outro nível, né? Mas lá em Caxias, na minha época de Unijovem, tinha um quadro que tinha vermelho e verde. E aí, se você não chegasse junto com o dízimo, ou se o tesoureiro errasse alguma coisa, seu nome aparecia lá no vermelho. E ninguém queria aparecer com o nome no vermelho. E aí, quando o tesoureiro errava, a gente brigava com ele. Fulano, mas eu dei. E tal, não, resolve isso agora, olha, está meu nome lá. Ou seja, a gente ficava mais preocupado com o vermelho do que com a fidelidade. A gente ficava mais preocupado se a gente ficava como fulano não pagou, ou se a gente está sendo ético de beber água gelada que a vozinha aposentada paga, e eu deixo de pagar para ficar usando meu Xiaomi. Tem gente que sabe, ou comprou aqui ou no Paraguai, Xiaomi, sabe do que eu estou falando. E aí nesse caso eu ando com o meu Xiaomi, mas não ajuda a pagar a água gelada que eu bebo. Miserável, né? E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, a pessoa às vezes ela faz por causa do aspecto externo, julgamento, observação, e não necessariamente porque, olha, os meus olhos brilham por isso, eu gosto disso que eu faço, eu amo essa vida que eu tenho, eu não poderia viver outra coisa, eu não poderia fazer outra coisa, porque aqui está a minha paixão. E dada essa volta toda, falando inclusive sobre a igreja de Éfeso, vamos para João 21,
e pode ficar tranquilo que eu não vou ler o texto, mas deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente está aqui à moda antiga e eu vou pedir o pessoal do Data Show que não projete o texto bíblico, tá bom? Deixa só os slides dos tópicos do sermão para a gente ficar à moda antiga, tá legal? Eu tenho certeza de uma coisa: a bateria da sua Bíblia não vai acabar e nem vai sair do ar a informação que está nesse papel aí, ok? Então, em relação à questão de recomeçar, eu sou do raciocínio que recomeçar é mais difícil do que começar. Por quê? Vamos lá, pensa comigo o seguinte: se você começa o casamento, você está cheio de sonhos, você não imagina, você não sabe o que é ter que trocar as fraldas da sogra, você não sabe o que é cuidar do sogro viúvo, você não sabe o que é de repente estar cuidando do filho, do outro casamento da sua esposa ou do seu marido, você não sabe o que é lidar com ciúme, nora e sogra. Aqui é claro, aqui em Nilópolis é outro nível, mas lá em Caxias, nora e sogra de vez em quando se desentendem, porque estão disputando a guarda do bebê. Tem homem, aqui não, porque os homens aqui são maduros, mas lá em Caxias tem uns homens, entendeu? Não todos, né? Porque, obviamente, se você que está aqui é caxiense, obviamente não é o seu caso. Mas agora, em relação a recomeçar, é diferente, porque você já está mais cabreiro. Quando você recomeça, você já pensa assim: será que... olha a cara do fulano, sei não. Entende? Recomeçar é mais difícil. Quando você pega um terreno limpo para construir, é uma coisa. Quando você tem que derrubar, quando você tem que limpar o que derrubou, dependendo do prédio, você tem que implodir. E implodir é mais complicado, porque você não pode prejudicar os outros, tem que ser para dentro, tem todo um cálculo, uma despesa. E aí depois limpar, e vai mandar o entulho para onde? E aí depois você tem que cavar tudo de novo e construir tudo. Meu Deus, que canseira! Que canseira! Mas acontece algo parecido com os discípulos. Eles estão lá tendo a sua vidinha cotidiana, até que aparece o Senhor para eles, e o Senhor fala para um: vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. E aí eles vêm, paralítico andando, eles vêm cego enxergando, surdo ouvindo, eles veem as pessoas sendo transformadas, a vida das pessoas mudando, e eles vão formando um movimento, um grupo de discípulos, e eles começam a experimentar uma vida com mais qualidade. Eles começam a experimentar a paz que Jesus oferece. Eles começam a perceber o quanto Deus é poderoso, mesmo quando algumas coisas dão de errado na vida da gente. E eles vão vivendo aquela aventura com o mestre, e eles ficam maravilhados, e eles expulsam o demônio, e eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles pensam: nós somos os tais. Até que Jesus é preso. Ah, meu Deus, e a nossa esperança? Jesus é morto. Ah, meu Deus, o sonho acabou. E aí, as irmãs, os homens iam lá no sepulcro, entendeu, pastor? Eles iam, entendeu? Os homens, sabe como é que é? Homem é rocha mesmo. Mas as mulheres foram na frente, entendeu? Eles iam, mas as mulheres foram na frente. Aí chegaram lá e encontraram a realidade. Olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí, as mulheres vão contar. Claro, Tomé era homem, não acreditou, mas não tem nada a ver, entendeu? Porque assim, os homens são rocha, mas naquele contexto ali, Tomé não acreditou. Ah, eu só acredito se eu tocar. E aí, Jesus vem, aparece, bem-aventurados que não viram e creram. Tomé vai, opa, dei mole. E aí Pedro lembrando, lembra daquele Pedro? Eu vou contigo até o final. Lembra do crente novo? Lembra do casalzinho de namorado? Lembra do casadinho de novo? Eu queria entender por que todo mundo me zoava no meu primeiro ano de casado. Não, você é casadinho de novo, mas você é casadinho de novo, mas você é casadinho de novo, porque é diferente, é diferente,
É diferente. Eu não esqueço do feijão salgado que a Gisele fez. Tá gostoso? Tá. Vai, Gisele, fazer isso agora com 22 anos. Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, Pedro estava naquele clima. Só que Jesus falou: você vai me negar. Eu morro, mas não te nego. Já viu o pessoal que diz: não, comigo vai ser diferente. Minha filha, mãe, você é você, eu sou eu, comigo vai ser diferente. Meu jovem, deixa eu te explicar. Pastor, desculpa, olha só. No seu tempo, na época da televisão Telefunken, era outra situação. Hoje eu sou na época do Snapchat. Sabe o que é Snapchat? É de comer? Não, pastor, vou te explicar. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a gente vai conseguir, que vai dar tudo certo, e a gente tem aquela coragem. Meu filho, às vezes, ele fica... Quando toca uma música animada, ele vai para o sofá e pula no sofá. E é uma felicidade. E eu fico assim: meu Deus, se ele cai. Aí você pensa: ai meu Deus do céu, se ele cair. Aí tu vai para a UPA. E aí quando tu chega na UPA, aqui não também diz não. Né? Aí tu vai, aqui não tem não. Aí tu fica correndo e ele berrando, imagina a mãe. Você não sabe quem você tem que controlar primeiro, né? Se é a criança ou se é a mãe. E aí, diante de uma situação dessa, olha quanta coisa na minha cabeça. E ele só pulando. Ele só pulando. Por quê? Porque não tem consciência das consequências. Jesus tinha visto tudo. Pedro não. Pedro achou que seria. E eu acredito em Pedro. Mas, o que acontece? Quando Pedro viu Jesus sendo espancado, quando Pedro viu que a coisa estava ficando séria, quando Pedro viu que ele ia de ralo, quando ele percebeu: vai sobrar para mim, não conheço esse daí. Agora pensa comigo, Jesus ressurreto, olha para Pedro, Pedro olha para ele, e aquela sensação de: pisei na mão, vacilei. Já viu aquela pessoa que procura você envergonhado porque ela cometeu um pecado que você falou para ela que ela iria cometer, e ela achou que ela não iria, e aí ela volta tão sem graça e ela não sabe como te olha? Fica imaginando a cena. É o recomeço. É o recomeço. E aí Jesus está lá conversando com eles, até que ele faz uma proposta: olha, vem um novo tempo aí para vocês. Aconteceram muitas coisas boas, aconteceram muitas coisas ruins, mas tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, Deus estava no controle da história. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês que as coisas boas lá de trás e as coisas ruins lá de trás ficaram lá atrás, porque o passado passou. E agora o presente é um presente que eu estou dando para vocês. E o futuro é Deus na frente de vocês, como a coluna de fogo, para aquecê-los no frio e iluminá-los à noite, ou a coluna de nuvem, para refrigerá-los no calor e protegê-los da claridade do sol e lhes dar sombra. E aí eu gostaria de dizer para você, como o menininho que orou aqui. Qual é o nome do menino que orou? Mateus. Não estamos falando da alvenaria, estamos falando das pessoas. E se nós pensarmos que vocês são as pedras vivas que fazem desta comunidade uma casa espiritual para a habitação de Deus, então eu quero me dirigir especificamente a você, pedra que vive, a você, pedra viva no Senhor, a você que de repente é uma pessoa com quem um pastor pode contar. Você é uma pessoa que os membros até conhecem você, você é um dos mais famosos, você é aquele que está em todas as fotos, porque você faz tudo, você é guerreiro, você arregaça as mangas, mas Deus sabe como está o seu coração. Você que todos os cultos está aqui, mas Deus sabe como está o seu coração. Ou você que de repente
há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era pedra 90, como dizia minha mãe, que eu não sei o que significa até hoje, mas eu acho que é coisa boa. E aí o que acontece? Você que era aquele cara, como diria as gírias dos antigos, era supimpa. Mas hoje você não é mais assim. Hoje você está lá no canto. A nova geração nem sabe que você foi um super professor de escola bíblica. A nova geração nem sabe o quanto você sabe tocar e cantar. A nova geração nem sabe o quanto você sabe dedilhar um violão. Mas Deus sabe o que colocou na sua mão para fazer, e que as tribulações do ministério fizeram você dar uma estacionada, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com os discípulos. E eu quero me dirigir a você nessa noite. Recomece. Mas fica tranquilo, que o sermão não vai começar, ele já começou, tá bom? Relaxa, fera. Eu sei que vocês aqui, ó, são top. Beleza? Então, clica por gentileza, minha irmã. Não sei se você está conseguindo ler ali, mas recomece. Qual é o tópico que está ali? Desculpa incomodar, mas você pode repetir, por favor? Na crise de hoje, lembre-se do sonho de ontem e foque na glória do amanhã. Mais uma vez? Na crise de hoje, lembre-se do sonho de ontem e foque na glória do amanhã. E isso vale para o casamento, vale para o emprego, vale para o ministério, vale para a igreja, porque na hora da crise, a gente esquece do sonho de ontem. Quer ver uma coisa? Passeio de igreja. O cara ficou sem dormir a semana toda. As crianças estão em polvorosa. A dona, por exemplo, está brigando com o marido porque não quer ir com aquele biquíni, com aquela linha corrente costurada, está dando para entender, naquele biquíni que ela comprou há 10 anos atrás. E aí o camarada quer uma chuteira, né? Porque quem não sabe jogar tem que ir de meia chuteira, camisa de time oficial, para todo mundo olhar e chamar ele para jogar, senão tá ruim. E aí nesse caso, tá todo mundo ali, mas no passeio tem um problema com o ônibus, ou é o motor, ou é a documentação, e apareceu a polícia, né? E aí fica aquela correria, alguém fica assim, mas quem é responsável por isso aqui? A alegria foi embora. Felicidade foi-se embora. Por quê? Mas fulano de tal não viu isso? Como é que chama uma empresa de ônibus assim? E como é que não sei o que lá? Né? E aí? Alguém tem um copo d'água aí para molhar a mão? Então, nesse caso, sabe, aí fica aquela coisa, porque é crise. É crise. A mulher está brigando com o marido está brigando com a mulher, e às vezes está brigando por causa de quê? Porque deixou a tampa da margarina aberta, entende? Ou então de repente o cara chegou no banheiro, viu um cestinho de lixo, parece ter uma cena de crime ali, e aí começaram a brigar. Está dando uns casados, sai da balada. E aí nesse caso, e aí quando vai crise, aí a pessoa esquece do sonho de ontem. Esquece do sonho de ontem. Eu não esqueço, sabe, quando Gisele estava entrando na nave, era assim que a gente chamava o templo, tá, gente? Não estou falando de Flash Gordon aqui não. Ah não, Flash Gordon ninguém conhece mais também, né? E aí nesse caso, gente, desculpa, estou há 5 anos dos 50. Quando olhamos né? E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, Gisele está entrando, aí eu estou lembrando assim, eu quis chorar, irmãos, mas não chorei porque eu sou daquele tempo, e naquele tempo o homem não chorava, né? Eu sou dessa época, eu nasci no tempo de João Figueiredo. Homem não raspava sovaco, nem fazia sobrancelha. E aí, imagina chorar. Eu segurei, engoli o choro, Gisele entrou. Gente, parecia, sabe, a pessoa mais especial do mundo naquele momento. E eu cheguei, olhei para o meu pai e falei, pai, a Gisele está linda. Mas aí, na hora do aborrecimento, entende?
Na hora que de repente um olha para lá e o Roberlan é meu filho, tá? Em minha homenagem, meu nome. E aí nesse caso, a gente olha para lá, o Roberlan vai, bota a mão no fogo. Pronto. Aí tá arriscado um querer se aborrecer com o outro. Deu para entender? Ou então de repente eu chego assim, vejo Gisela deitada, aquela meia luz, aí eu faço igual a cantora Ludmilla, é hoje. Mas quando eu vou, aí ele me vê chegando, e pior que ela prefere ele, irmão. Vai entender, né? Perdi. E ele olha para aquela cara assim para mim como, perdeu, playboy. Tudo aqui é tudo meu. E aí nesse caso, na hora da crise, irmãos, a gente esquece do sonho. A gente esquece do sonho da casa própria, a luta que foi para comprar, a luta para a prestação do carro, o quanto a gente batalhou para o concurso, quando a gente cavou a sabata para o templo, entende? Quando as crianças vendiam picolé, amendoim para ajudar na obra, a gente esquece disso por causa da crise. Pedro fala o quê? Vamos pescar. E o pessoal faz o quê? Vamos pescar também. Vamos pescar. E é interessante que quando a gente olha para essa situação aqui, eu sou obrigado a ir para o versículo 20, no capítulo 20, perdão, você que está acompanhando aí, você vê que Jesus chega lá, conversa com eles, bate um papo com eles, mostra para eles o seguinte: gente, olha só, eu vou falar um negócio para vocês, né? Olha, eu quero deixar claro para vocês que assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Paz seja com vocês. Vocês vão perdoar pecados. Vocês vão fazer a diferença. Vocês vão manifestar os milagres de Deus na face dessa terra. Entenderam perdoar pecados, né, gente? Não é que a gente tem a capacidade de liberar ou não. O batista tem que explicar tudo, senão dá problema, né? Então, peraí, o perdoar pecados, o próprio Jesus está dizendo aqui, deixa eu explicar, né? Não, isso é sério. É sério, batista é um negócio sério. Então, em relação a isso, você está liberando o perdão de pecados quando você convida pessoas para Cristo. Está todo mundo contra Deus, todo mundo é inimigo de Deus, filho da ira. E aí você vai e abre com as chaves do reino a possibilidade dessa pessoa receber o presente da vida eterna, se tornar um amigo de Deus. Entende? De modo que não haja mais culpa sobre ela. Gente, olha que coisa fenomenal. Só Jesus salva. E você, igreja, você é porta-voz, é atalaia. Você é, como diz a música da Aline Barros, é o farol que brilha à noite. Você é a ponte sobre as águas. Você é o abrigo no deserto. Você é a flecha que acerta o alvo. Não deixa Satanás confundir você, igreja. Foque naquilo que Deus está fazendo, igreja. Deus está sempre trabalhando e o diabo está sempre querendo nos distrair. Então, sabe, que você possa, na crise de hoje, lembrar do sonho de ontem. Eu falei do casamento, eu falei do ministério, eu falei do caso dos discípulos. Sabe, Jesus está deixando claro, olha aí, Deus me enviou e eu fiz o que fiz, e assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O sonho não acabou. Eu, as obras que fiz, vocês farão obras maiores ainda. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com o pastor aqui agora há pouco. Ele falou que a igreja tem um canal do YouTube. Quantos aqui que são membros da igreja estão inscritos no canal do YouTube? Levanta a mão só para ter uma ideia. Então, quem não está, inscreva-se. Inscreva-se e compartilhe. Compartilhe os vídeos dessa igreja. Compartilhe as pregações dessa igreja. Compartilhe os louvores dessa igreja. Porque se Jesus estivesse aqui fisicamente, como é que ele ia fazer para alcançar todos os nossos relacionamentos? Mas nós, como cristãos, pequenos cristos, podemos fazer mais do que o Jesus em estrutura física podia fazer, irmãos. Quantos inscritos você tem no seu canal? Quantos seguidores você tem no Twitter? Quantos amigos que não são amigos, né, mas que você tem lá no Facebook? Está dando para entender? Olha quanta gente você pode contagiar. Olha para quanta gente você pode dizer: a vida
faz? Ninguém merece. Pregador que manda indireta pra gente na igreja. Ninguém merece. Aquele levita que fala assim, gente, só um retardado que não vai perceber de quem eu estou falando. O problema é que eu não resolvo a minha diferença contigo e eu coloco numa rede que o mundo todo pode ler. Eu lembro de uma sobrinha minha, a mãe dela não tinha Facebook, foi à casa dela, acho que saiu alguma coisa assim, e ela voltou assim, vou falar osso porque é a gíria que está vindo na minha cabeça, mas ela falou uma outra gíria que eu não lembro qual. Mas é difícil, né? A mãe que sai nem se despede. Aí eu olhei e falei assim, a mãe não tem Facebook. Beleza, ela desabafou, mas ela não está resolvendo o problema dela. Aí eu pergunto, quem faz isso não poderia dizer assim, Deus abençoe a sua semana? Quem fez isso não poderia dizer, olha, Jesus pode transformar a sua vida? Cadê gente para postar isso no Facebook, gente? Cadê? Vídeo para dizer que o Pablo Vittar vai fazer programa infantil, que tem 22 missionários, meu Deus, há quantos anos esses 22 missionários estão passando por esse mesmo problema? Há 10 anos que eu vejo, mensagem dizendo que tem um bebê de 2 meses sendo sequestrado no mesmo lugar. Para isso, todo mundo, já dizia o deputado João Willis, que as tiazinhas são a ameaça à democracia. Porque assim, a pessoa pega o negócio e espalha assim, sem pelo amor de Deus. Por que não espalha a mensagem do reino? Por que não espalha que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância? Então percebe, Jesus está deixando claro para eles, olha, o que eu comecei, vocês podem continuar, e numa progressão geométrica, num nível muito maior, vocês podem fazer algo exponencial em relação ao que eu fiz. E aí é fantástico, porque ele vai, conversa com eles ali, e eu gostaria de deixar claro para você, conforme nós falamos aqui, meu irmão, sabe que na crise de hoje, que você possa, em nome de Jesus, que na crise de hoje você possa se lembrar do sonho de ontem e focar na glória de amanhã. Pensa, ano que vem, como é que vai estar isso aqui? Pensa nos seus discípulos, as pessoas que você tem orado para alcançar. Pensa nessas pessoas aqui contigo ano que vem celebrando. Pensa na possibilidade de um vizinho. Eu quero pelo menos um vizinho, Senhor, até o final do ano. Eu vou orar por aquele cara, eu vou dar um folheto para ele, eu vou compartilhar o vídeo do meu pastor para ele ouvir. Pega aquele vídeo do pastor inspirado, aquele sermão, o sermão que a esposa elogia. E aí nesse caso, tá dando para entender, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pode parecer bobeira, gente, mas pouco a pouco, tijolo a tijolo, a gente constrói uma casa. Não é da noite para o dia. Clica para o Chico, por favor, minha irmã. Recomece, irmão. Recomece. Você pode ler o tópico que está aí? A crise nos abate, mas o poder do nosso Senhor ainda é o mesmo. E aí você verifica no capítulo 21. Depois de tudo isso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E aí estavam os discípulos lá reunidos, e aí Pedro fala, vou pescar, e o pessoal, vamos pescar também. Aí nisso que eles vão pescar, lançam a rede, não conseguem recolher nada, e aí o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, olha ali, é o Senhor. Aí os outros discípulos viram e tudo tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque Jesus disse para eles, olha, vocês têm alguma coisa para comer? Não, a gente não tem nada aqui não. Lance a rede do lado direito do barco de vocês. Aí eles lançaram. E aí nisso não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Não sei quantos de vocês lembram daquele milagre da pesca maravilhosa. É isso que é importante. Por exemplo, as crises nos abatem. As crises nos abatem. Se você é casado há 10 anos, você não é o mesmo cara do primeiro ano. Se você tem um filho de 17 anos, você não é a mesma mãe de quando aquele filho tinha 1 ano de idade. Não é. Por exemplo, meu filho é um grude com a minha esposa, mas todo mundo fala assim, ele vai crescer, vai aparecer uma menina. Para de falar essas coisas.
eu vou comprar uma escopeta. A mãe já está desse jeito, né? E aí o que acontece? A vida, ela muda, as crises vêm, a gente sofre, a gente chora, pessoas morrem, a gente é desapontado, a gente é traído, coisas acontecem com a gente, a vida muda, mas Deus não muda. Nós morremos, mas Deus não morre, nós perdemos, mas Deus não perde, nós caímos, mas Deus não cai. Então é importante observar o seguinte: Pedro, você não foi forte o suficiente, mas Deus é forte, Pedro, e Ele vai reerguer você. Tomé, você pode não ser crente o suficiente, mas se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para os montes saírem dos lugares. A questão não é quem você é, a questão não é o tamanho da sua fé, a questão é em quem você crê. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O teu socorro, Bibi no Paiol, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E se Ele fez os céus e a terra, o que Ele não pode fazer por você? Falei do poder, agora vamos falar em relação ao amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, o que Ele não pode fazer por você? Então, não sei se dá para perceber, sabe, que às vezes o baque que a gente recebe na correria da vida nos adormece, e a gente fica meio que se empurrando. Tanta coisa ruim que acontece, tanta coisa feia. Pastor, você fala isso, você não sabe o que eu já passei numa igreja, você não sabe o que eu já passei na denominação, você não sabe o que eu passei com a anta do meu marido, você não sabe o que eu já passei, pastor, com a fedorenta da minha mulher, você não sabe, pastor, a luta que eu para criar esse miserável, esse ingrato do meu filho, você não sabe. Eu não sei, e eu saber também não vai resolver, mas uma coisa eu sei, que o seu Redentor vive, o seu resgatador está vivo, e uma coisa eu sei, Ele tem visto as suas lágrimas, e Ele tem cuidado de você, mesmo enquanto você não tem reparado isso. Meu filho está dormindo, e eu ajeito a roupa dele, e eu me preocupo com o inseticida. Um inseticida que é só para matar um mosquito, não ele. E aí eu boto musiquinha para ele dar uma relaxada. E aquela luz de tomada para a gente ver o que está acontecendo, ele não ficar totalmente no escuro e nem totalmente no claro. Ele nem sabe o que está acontecendo, ele está lá em Nárnia enquanto isso. Se eu sou mal, porque eu sou mal, irmãos, e quando eu penso que eu sou bom, eu converso com a Gisélia, e aí eu volto a pensar que sou mal de novo. E aí nesse caso, se eu que sou mal, eu consigo ter essa preocupação com meu filho. Quando ele pula no sofá, meu Deus, me dá uma pontada no peito. Se eu que sou mal, irmãos, sou assim, quanto mais Deus comigo. Entende? Aí eu gostaria que você pensasse, sabe, como se, digamos que você fosse Pedro, que você fosse Tomé. O sonho não acabou, irmãos. Jesus não está morto, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí é interessante que Jesus vai, olha aí, o mesmo milagre, eu sou poderoso, mais peixe, vamos lá. Ué, mas Jesus, você não ressuscitou assim, mas esse corpo glorificado dá para comer um churrasco de peixe. Bota esse peixe para assar aí. Eu não sei como é que vai ser com o meu corpo ressurreto, mas um dia Jesus comeu um peixe na brasa. E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, Jesus está ali batendo papo com eles, conversando, orientando, como se nada tivesse acontecido. E aí eu lembro daquilo que a Bíblia fala, que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Talvez você não se perdoe, mas Deus já te perdoou. Aleluia. Talvez você olhe para si e fale assim, mas eu não mereço estar no ministério que eu estou. Mas não é questão de merecimento, é graça. Ele chamou você, entende? Talvez você pense assim, quer saber, eu vou desistir, porque eu não tenho força para continuar. Mas não é na sua força, filho, é na força dele, entende? E se eu não conseguir, Jesus já conseguiu por você. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu. É como se você entrasse numa corrida em que você já ganhou a corrida, só precisa percorrer, mais nada. É como se de repente você estivesse, eu não sei qual o nome que se dá hoje, mas quando eu era pequeno a gente chamava de corcunda, né? É como se você estivesse aqui, nas costas do seu pai, e ele estivesse correndo. Você já ganhou, já ganhou.
Você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Ele já venceu por você. E por último, recomece. Você pode ler o tópico, por favor? Amar a Deus e ao próximo é o norte da nossa vida e do nosso ministério. Não dá nem para pedir para repetir, né? Se falaram com tanta vontade agora. E eu não sei se dá para perceber que Jesus chega para Pedro e pergunta: você me ama, Pedro? Eu não vou discutir, porque eu não sou grególogo, né? A questão de filos, ágape, esses negócios todinho. A questão é o seguinte: eu realmente sou importante para você, Pedro? Eu realmente sou importante para você, Joaquim, João, José, Mariazinha, Dorinha? Eu realmente sou importante para você? Porque todos os dias eu escuto você cantando: não importa onde for, né? Seguirei, meu Senhor. Mas na hora do momento do abraço no culto, claro, aqui na igreja não tem isso, né? Mas lá em Caxias tem algumas igrejas que tem um momento do abraço. E aí o que acontece? Peraí, deixa eu ver se o meu desafeto, qual o lado que ele está. Se está para lá, eu venho para cá. Você não disse que me ama? Eu te amo, Jesus. E vou gritar para todo mundo ouvir. Mas agora, fulano de tal, eu não esqueço. Pastor amigo meu, assumindo seu primeiro ministério lá no norte do Brasil, impressionado com a comunidade ribeirinha, rio, mata, índio, jacaré, cobra, né, aqueles negócios todinho. E aí tirou uma foto com um bicho preguiça, todo maravilhado. E aí ele chega para o diácono da nossa igreja e fala assim: olha, irmão, eu amei a igreja, lá tudo é maravilhoso, o que estraga são só as pessoas. Aí nesse caso, embora o meu lado ruim queira julgá-lo, não é mais ou menos assim? Não é mais ou menos assim? Ah, aquele grupo é uma bênção, mas tem fulano. Quem tem fulano? Você sabe. Entendeu? Ah, gente, aquela igreja é maravilhosa, mas olha, tem... irmão fulano ainda está lá? Tá. Ele não deve sair tão cedo. Ah, não. Esperar ele morrer, depois eu vou. Entende? E assim, às vezes a gente tem essa ideia, né, de que assim, o problema são as pessoas. Eu preciso lembrar que eu sou pessoa também. É bom eu lembrar que se você me incomoda, talvez você me incomode porque tem algo em mim que faz com que algo em você me incomode. E que eu preciso tratar o que há em mim, porque eu não tenho como tratar você. O problema é que o inferno são os outros. Eu estava falando com os meus alunos sobre atendimento pastoral de casal. Quando a irmã chega sozinha para falar do problema dela com o marido, você fica com raiva do cara. Porque ela começa a contar as coisas dele, parece até que ele é o Satangos, né? Quem viu o Jasper sabe do que eu estou falando. E aí nesse caso, né, Jasper, gente, não é tão antigo não. Tem gente aqui que é da época do Nacional Kid. Aí nesse caso, né, eu peguei do espectro e meio para cá. E aí o camarada, por exemplo, você pensa assim: meu Deus, esse cara é um monstro. Até que você, em vez de emitir qualquer pensamento, porque às vezes, falei para eles, a irmã trouxe, você falou, aí a irmã pode chegar para o marido e falar assim: pastor bem falou que tu é isso. Claro, aqui não, porque aqui é Nilópolis, ó. Mas lá em Caxias, entendeu? Não são todos, né? Se você é de Caxias, não é o seu caso. E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, eu falei para eles. Aí você chama o cara para conversar também na semana seguinte. E vai logo com os pés no peito, chega para ele e fala assim: mas Ambrósio, como é que você fala um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Pastor, mas eu tive que fazer, porque quando ela falou isso e isso, aí o olho da irmã já cresce assim, ela vai ficando pequenininha, né? E aí você olha e fala assim: mas irmã, você falou, pastor, deixa eu explicar. Entende? Assim são os seres humanos. Provérbios 21:2 diz que ao homem o seu caminho reto lhe parece. O cara que entrou na tua frente destrambelhado no trânsito, ele acha que ele está certo. Ele não acha que você está certo. Entende?
O seu filho, quando você combina com ele 11h30 em casa, e ele chega 2h40 da manhã, ele acha que ele está certo. Ele não acha que você está certo. Por que o casal briga? Porque os dois estão certos. Se alguém tivesse errado, era só falar assim: errei. Voltando para cá, oi? Pronto, né? Mas que não diz, é difícil, né? E aí você percebe que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu amo você. Desculpa, você não, né? You se fosse nos Estados Unidos. Aqui, se falar você, as pessoas entendem que é falta de reverência, né? Você sabe que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, desculpa. E aí, então, Pedro, se você me ama, é para fazer o quê? Pedro, tu me amas? Amo. Faz o quê? Viu como é que vocês sabem? Aí o que algumas pessoas falam? Ufa, ainda bem que eu não tenho que aturar o irmão fulano. Quem tem que aturar é ele aí, ó. É o pastor Marcos É ele que tem que aturar. Não. Quando Jesus fala: se você me ama, apacenta os meus cordeiros, significa o seguinte: o seu amor por mim se reflete no seu amor por aquelas pessoas pelas quais eu morri. E não me interessa se ela não é legal contigo. O que me interessa é que ela é imagem e semelhança de Deus e ela custou o meu sangue. Então, se você me ama, cuide dela. Por isso que igreja, quando o problemático vai embora, a gente, em vez de ficar livre do problemático, a gente vai visitar o problemático e fala assim: por que você sumiu, problemático? Eu não quero mais saber de igreja não. Vem, problemático, a gente precisa de você, problemático. Vem. Tá bom, vou só porque vocês estão insistindo. Tá bom. Vê se qualquer outro lugar faz isso. Só a igreja. Porque Jesus preparou o céu para as pessoas. Não adianta nada ter estrutura e não ter gente. Não adianta nada nós sermos tão puros sem amor. Não adianta nada a gente pregar a verdade sem ter compaixão e sem ter empatia. Então é importante, sabe, que você pense nisso. Nessa discussão sobre homofobia, em vez de discutir se a gente pode pregar contra o pecado ou não, vamos continuar pregando contra o pecado. Não só da prática homossexual, mas da fofoca, da mentira, da competição, da inveja, do adultério. Adultério não só a conjunção carnal, mas a gente tem também como adultério a olhadinha. O que é isso, pastor? Vou explicar não, você sabe. Entendeu? A olhadinha, né? E o pensamento impuro, você não olhou, mas o olho daqui, ó, já vasculhou tudo, fez um escaneamento. Tá entendendo? Foi do mocotó até o crânio da varoa. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que assim, a igreja tem que pregar contra o pecado e não ser seletiva quanto ao pecado. A igreja tem que chegar e desafiar o pecador a deixar o pecado e não escolher qual pecador exortar e qual pecador deixar para lá, porque aí já não é igreja, é política. Política é a arte do possível, como dizem os nossos políticos de hoje em dia, mas nós vivemos a arte do sobrenatural. Nós não vivemos a arte do possível, é do impossível. Cremos numa mulher que engravidou sem ter relações sexuais, entendeu? E aí, em consideração a você que, gente, esse povo aqui é top. 9h15, ninguém foi embora. Eu tenho que acabar, gente, em consideração a vocês. Tem, vocês, olha, vocês são demais. E aí, nesse caso, vou me mudar de Caxias. Não. Se você é de Caxias, não tem nada a ver contigo, tá? É modo de falar. Eu sou um caxiense com problema. E aí, diante de uma situação, porque outro dia eu estava pregando numa igreja e falei de Nilópolis. Tinha uma irmã de Nilópolis, lá em Jardim Metrópole, São João do Meriti. E aí, foi difícil, gente. Por isso que eu estou me explicando aqui. E aí, brincadeiras à parte, irmãos. Amar a Deus e ao próximo é o norte da nossa vida e do nosso ministério. Você canta para abençoar pessoas. Você prega para abençoar pessoas. Você é tesoureiro na igreja para abençoar pessoas. Você, por exemplo, cuida de ornamentação para abençoar pessoas. Tudo que você faz é para edificar pessoas, salvar pessoas. Você vai glorificar a Deus, abençoando pessoas, evangelizando pessoas. Eu não sei se dá para perceber. Sabe, imagina, essa molecada toda que estava aqui. A gente não sabe o que vão se tornar amanhã. Só de saber que vocês estão influenciando a próxima geração de pais, a próxima geração de homens,
a próxima geração de mulheres, a próxima geração de políticos no nosso país, a próxima geração de profissionais no nosso país. Entende? É para isso que nós existimos, por isso nós estamos aqui. Então sabe que em nome de Jesus você recomece, que você não desista como Judas desistiu, mas que você recomece como Pedro recomeçou. E diz o texto que Pedro, lá em Pentecostes, o que ele faz? Ele se levanta e começa a pregar, e lidera a igreja de Jerusalém, e segue avante. E aí, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. O Bruno, por gentileza, né? Dá o último clique aí, minha irmã. Isso. E aí eu gostaria que você estivesse pensando com carinho, sabe, em relação a nós recomeçarmos. E que eu e você, sabe, possamos pensar e lembrar onde a gente caiu. Onde a gente caiu. Sabe, de repente você era muito dedicado, mas aí você encontrou algumas pessoas que fizeram algumas coisas, que falaram algumas coisas, e aquilo foi te magoando, foi te machucando, e você parou. Ou de repente você olhou assim, quer saber, não vale a pena, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro, e não recebe um reconhecimento, uma palavra de apoio. Filho, sabe, pensa comigo, lembra? Jesus abre mão da sua glória, se faz um ser humano como nós, e como ser humano ele assume forma de servo, e como servo ele obedece até a morte, e a morte dele é uma morte de criminoso, uma morte de bandido. Ele morre de um jeito que as pessoas olham e falam assim: se ele fosse boa coisa, ele não morreria daquele jeito. Se a gente segue a Jesus, a gente quer um caminho diferente. Deu para entender? Até a gente chegar no céu tem a cruz. Até chegar na cruz tem as mãos amarradas, tem Anás, Caifás, tem a bofetada na cara, tem as pessoas dizendo que a gente expulsa demônio da parte de Beelzebul. Diz a Bíblia que os seus irmãos não acreditavam nele, Tomé não acreditava nele. Então se alguém não acredita no seu ministério, não acreditaram no de Jesus, caluniaram você, glória a Deus, porque se alguém calunia você, é sinal que com a verdade não pode te derrubar. Dê graças a Deus, entende? Sabe, você está tendo problemas por causa da sua integridade, louve a Deus por isso, mas não desista. E aí, se você, sabe, está guardando a rede, Pedro, não lava as redes, não. Volta, vai lá para aquele mar, joga a rede, porque o mesmo Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Não sei o que aconteceu com a sua vida ou com o seu ministério, eu só sei que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não sei se todos que estão aqui são membros da igreja, não sei se tem alguém aqui que abriu mão do ministério, não sei se tem alguém aqui que abriu mão da membresia da igreja, não sei se tem alguém aqui que quer saber, não quero mais saber de igreja, saiu da igreja, eu vou só visitar, porque eu não quero, cansei, pastor, já deu. Recomece, lembra de onde você caiu. Ou de repente você que está dentro da igreja, está nas atividades da igreja, mas não consegue vencer o vício da pornografia. Você, por exemplo, não resiste a ficar sem falar mal dos outros. Você sabe que você está caído, você sabe que você está afastado, você está no rol de membros, mas você sabe que está afastado. Aí eu não sei se dá para você perceber, essa é a noite que Deus quer restaurar a sua vida, porque se as nossas vidas forem restauradas, os nossos ministérios serão restaurados, e se os nossos ministérios forem restaurados, a igreja vai ser renovada, e aí ela vai pegar fôlego, e aonde era para ela fazer a curva, ela vai continuar subindo, e como dizia o super-herói da antiga, para o alto e avante, entendeu? Então eu gostaria que você pensasse, através dessa música que a gente vai estar cantando aqui, que ela é bem antiga, em que eu falo, eu quero voltar ao início de tudo, quero rever meus conceitos e valores, e eu quero reconstruir. Amém? Quero voltar ao
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Fala para ele: eu quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Lembra-te de onde caíste. Começar ao caminho, reverás que Deus. Você lembra como você era lá atrás? Você lembra? É tempo de voltar. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Rasga o teu peito e canta para ele. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao Deus revelou uma estação da tua vida. eu quero voltar a Deus. Nós vamos orar. E enquanto o instrumental está tocando, eu gostaria de pedir a você que estivesse fazendo um autoexame. Seja você que está afastado do hall de membros, seja você que está afastado no hall de membros, seja você que está cansado, ou seja você que já desistiu, seja você que já abandonou o trabalho, ou você que não abandonou, mas você internamente já abandonou. Você está fazendo por fazer. Eu não sei. Eu só sei de um negócio. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele tem um novo tempo, uma nova estação na sua vida, no seu ministério. E se Deus está falando com você, através de tudo isso que foi dito aqui, eu gostaria de pedir a você que saísse do seu lugar e viesse aqui à frente para a gente orar. E se você está sem força para vir, que você fale com a pessoa do seu lado: olha, vai lá comigo, eu estou sem força para ir. Sabe, que você saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser aquele cara que eu era. Aquele cara que saía 3 horas da tarde, depois do almoço, com folheto. Eu quero ser aquele cara. Eu quero encher minha rede social de palavra evangelística. Eu quero no final do ano ter pelo menos um discípulo. Se essa mensagem for para você, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Sabe, se você de repente está lutando em relação a alguma coisa que está te atrapalhando de romper, de vencer, sabe, de repente é uma mágoa do passado, você sabe que tem que perdoar aquela pessoa, seja ela daqui da igreja, de outra igreja, ou se você é de outra igreja, ou da sua família, eu não sei, mas se você é um obreiro de Deus, você sabe que não é certo ficar com essa mágoa do teu tio, do teu vizinho, do teu pai. É tempo de romper com as barreiras, é tempo de renovar as forças, é tempo de voar como o hacker. Eu não sei qual é a área que você está tratando com Deus nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar. Ninguém aqui está podendo te acusar, não. Todo mundo aqui está precisando ter os pés lavados pelo Mestre. Eu que estou fazendo um apelo aqui para você, estou cheio de área na minha vida para tratar. O irmão que não vier aqui, fica olhando você vir, ele também tem área para tratar. Mas esquece o pregador, esquece o irmão, é você e Deus. Se você tem algo para tratar com Deus nessa noite, sai do seu lugar. Ele quer renovar a sua vida e o seu ministério. A música vai continuar tocando. E eu peço a Deus que você tenha coragem de dar esse passo de fé e de vir aqui à frente. Porque esse passo de fé é uma expressão de que você está disposto a mudar, está mostrando isso para todo mundo, está deixando claro: Senhor, conta comigo, assim como Pedro, eu quero recomeçar, e eu vou voltar, e eu vou ser melhor, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ao início de tudo, encontrar-me contigo.
agora diante do Senhor. Essa palavra falou o seu coração, falou o meu coração. Agora é o momento da gente falar: Senhor, estou aqui, estou de volta. Senhor, estou aqui. Senhor, usa a minha vida. Que palavra abençoada. Que palavra que mexe com a gente. Às vezes deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito por tão pouca coisa. Nos aborrecemos, nos magoamos, nos afastamos. Mas hoje, Senhor Deus, é uma noite de recomeço. É uma noite, ó Pai, de recomeçar o nosso lar, através dos nossos talentos, dos nossos dons, começar de novo. E alguns vão começar, ó Pai. Aleluia. Estão chegando agora, ó Pai, e vão ser usados pelo Senhor. A cada época, a cada década, ó Pai, o Senhor tem levantado pessoas para continuar a obra. Essa casa do Senhor, este é o lugar que o Senhor instituiu como casa de oração, como casa de celebração, de adoração, ó Pai. E o Senhor nos levanta para, como discípulos, continuar essa obra. Olhamos para as bênçãos aqui e vemos quantas famílias nós precisamos ajudar. Quantas não estão aqui e poderão estar. Pai, usa a nossa vida. Tira, Senhor Deus, aquilo que se tornou bloqueio, empecilho, obstáculo, ó Pai, aquilo que nos parou, ó Pai. Traga de novo a tua alegria, traga de novo, Senhor Deus, a alegria de ver a tua glória se manifestar em nossas vidas, de ver a tua glória neste dia. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos falou. E pedimos e agradecemos no nome de